E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, tudo bem com você? Vamos agora para a aula de flashcards, tá? Perguntas e respostas. Vamos aprender o que é essa maravilha aqui, ó, de cartas, né, de baralhos, que vão te ajudar a memorizar muito, mas muito mesmo, de forma muito eficiente, o que você ainda está com dificuldade de aprender. Fechou? Vamos lá para os slides. O que é que vamos aprender nessa aula? O objetivo da aula é ensinar como criar e utilizar flashcards para potencializar a memorização e otimizar os estudos para concursos, tá? Ou para qualquer coisa. Eu uso até hoje flashcards para tudo que eu quero aprender, tá? Até dei uma parada agora, mas estava estudando a coisa da minha igreja, por exemplo. Eu faço flashcards porque me ajuda muito, né, a memorizar. O que é que a gente vai ter na aula de hoje? Quais são os flashcards e por que eles são eficientes? Como criar flashcards de forma eficiente, flashcards manuais e flashcards digitais, como usar flashcards na rotina de estudo, conclusões e próximos passos. Vamos lá. O que são flashcards, né? Flashcards são pequenos cartões que apresentam uma pergunta ou um conceito de um lado e do outro a resposta. Tá? Eles funcionam com base no princípio da repetição espaçada, método comprovado cientificamente para reforçar a memória. Então, beleza. Exemplo prático, eu tenho aqui alguns cartões, alguns flashcards que eu utilizei na minha preparação para os concursos públicos, e eles são, como vocês estão vendo, em papel, né. É um papelzinho pequenininho, ó, tamanho aqui da minha mão, falando da minha mão, certo. É 1/8 de uma folha A4, mais ou menos. E nele aqui, ó, nós temos uma pergunta, desse lado que você tá vendo, e quando a gente vira, nós temos a resposta dessa pergunta, tá. Aqui da mesma forma, ó. Eu tenho aqui uma pergunta, tá? Tá aqui na vertical. Quando eu viro, temos aqui a resposta, o resumo. Tem vários jeitos aqui. Tem uns que tem mais texto, outros tem um pouquinho menos. Uns tem desenhos, ó. Aqui bem simples, né? É, que é estatística. Tem uma pergunta, tá? Do outro lado, uma resposta. Simples assim. Tá, professor. Mas como é que isso vai me ajudar a aprender mais e melhor? Vamos lá. Como tá dizendo aqui, funciona na repetição espaçada, tá? E também a gente vai ver que a gente vai ter uma repetição intensificada no que a gente está errando e esquecendo. Show? A gente pode não ter aprendido, né? Ou a gente pode ter aprendido e ter esquecido. Então aqui, ó, tem uma ilustraçãozinha, como é que são os flashcards. Aqui seria a frente, ó, tá vendo? Aqui tá o nome frente. E aqui tem uma pergunta, que é um exemplo de biologia, eu peguei direto da internet. Quantas fases tem a mitose? E aí, né? É um card, você só estaria vendo o primeiro frente. Tentou responder, você vira e vê a resposta, se você acertou ou não. Aqui embaixo tem a continuação, né? Quais são as fases da mitose? E aí, virou, tem a resposta, tá? Eu sei que isso aqui é um exemplo para você entender, mas ó, já para te explicar, eu não faria dois dessa maneira aqui, né? Eu não faria esse flashcard aqui, faria só o de baixo, e aí eu numeraria, né? Um, dois, três e quatro, tá? Vamos lá, antes de passar para o próximo tópico, que é digital ou papel, eu quero falar uma coisa importante para você. O flashcard ele é feito para você tentar responder, para você forçar, né? Forçar a tua memória, né? Forçar o teu cognitivo aqui, bota o tic-tac pra funcionar. Não é para você pegar o papel, olhar aqui do lado, ah, não sei, e já vira. Não, você tem que se esforçar, como se você estivesse na prova mesmo. Você tem que se esforçar para, pô, quais são as fases da mitose? Isso eu não lembro. Eu lembro que são 4, e tenta. Pô, eu lembro de 2, tal e tal, né? Um nome difícil aqui. Anáfase e telófase. As outras eu não tô lembrando. Tenta, se esforça. Depois de tentar um pouquinho, não compreendeu, vira o papel, tá? Vira o papel e confere a resposta. É esse esforço cognitivo que vai fazer, ó, as suas ideias lá, os seus aprendizados se conectarem, seus neurônios trabalharem melhor e fazer com que você evolua na tua disciplina, tá bem? Vamos lá, flashcards. Os manuais, né, eu botei aqui, ou em papel, tá? Em papel versus os flashcards
digitais, tá. Os flashcards podem ser feitos à mão, como esses que eu mostrei a você aqui, ou usando plataformas digitais como o Anki. O Anki é muito famoso, né, é o software livre que você baixa no celular, baixa no computador, cria uma conta, e aí fica tudo conectado. Tem os prós e os contras, tá, e eu vou explicar aqui para vocês. Eu uso, né, eu usei na minha preparação apenas flashcards de papel, tá. Por quê? Porque os flashcards de papel são mais fáceis de criar, tá, e eles também são muito rápidos, você leva aí 2, 3 minutos para criar um flashcard, então você está estudando ali, errou as questões, tá no caderno de erros, continua errando, pô, aquilo é importante, você não consegue lembrar, vou fazer um flashcardzinho aqui, e você faz na hora, né. Quais são os tipos penais de não sei o quê. Do outro lado, pá-pá-pá, a resposta. Você já tá com a resposta na tua cara ali, porque tá no teu caderno de erros, só anota. É muito fácil e muito rápido. É fácil de modificar, tá. Vou falar isso aqui um pouquinho mais na frente, eh, como fazer a revisão, mas, por exemplo, a gente vai ter um pacote de flashcards como esse aqui, né, um bolinho desse aqui, né, um baralho, algumas pessoas chamam de baralho, e eu vou estar resolvendo, né. No meu caso aqui, né, eu vou ler a pergunta, conferir a resposta e coloco ele lá atrás, lá atrás. E esse camarada aqui, ó, você pode ver, não sei se vocês conseguem ver daí, que aqui tem um desenho, né, uma ilustração. Por que eu fiz essa ilustração aqui? Ela não existia no princípio, tá. Mas eu fui errando, fui esquecendo. Opa, isso aqui eu percebo que eu estou errando mais. O que é que eu faço? Eu melhoro o meu flashcard. Eu coloco o desenho, eu tento criar um mnemônico, eu faço numeração, tá. Faço um trabalho aí, digamos assim, de aperfeiçoamento, né, de colocar mais detalhes ou colocar coisas que vão me fazer lembrar, tá. E para fazer esse tipo de modificação no papel é muito fácil. Eu pego uma caneta, rabisco. Pego um lápis colorido e faço um desenho ali que vai me lembrar, do bizu para esse assunto que eu quero lembrar. Pontos negativos, né. A repetição, ela é não programada. Nos softwares, no Anki, né, já está aqui o contraponto, a repetição é automática. O software vai sozinho calcular, eh, quantas vezes aquele cartão que você errou vai reaparecer. Ele sabe, opa, ele sozinho calcula, né. O aluno errou o flashcard número um, então eu vou repetir ele mais algumas vezes, que é para você ter mais contato com o que você está errando. Já no papel a gente não tem isso, quem vai fazer é você vai ter que criar um método, não é nada difícil, mas é você que tem que controlar, tá. Já já eu ensino como é que você vai fazer isso. A outra uma desvantagem do de papel é que você pode perder ou estragar, tá. E aí, por exemplo, os meus flashcards aqui, eu tinha medo de levar para outro canto, então eu estava estudando na minha casa, às vezes eu tinha que ir pra viajar para outra cidade, que é a cidade da minha esposa, e eu levava tudo, levava um notebook, levava, né, celular, mas eu não levava meu baralho de flashcards esse de papel aqui, porque eu tinha muito medo de perder, tá. Ou de alguma criança pegar e rabiscar, jogar fora. Porque ali era um resumo muito apurado do que eu estava estudando, então, quando eu estava lá eu não conseguia, estudar meus flashcards, porque eu não levava, porque eu tinha medo, tá. Isso não vai acontecer no digital, vamos ver aqui as qualidades do digital, né. Então, ó, se no papel é fácil de criar e fazer, no digital é um pouquinho mais difícil, né. Não diria nem difícil, mas aí é médio. Porque você tem que jogar as informações de uma planilha, pegar essa planilha, jogar pro Anki e depois baixar no teu celular, tá. Muita gente vai ter dificuldade até de fazer isso, não é nada bicho de 7 cabeças, mas no início você vai ter um pouco de barreira ali, tem que assistir um videozinho no YouTube e tudo mais. Então, tem essa dificuldade. É difícil de modificar. Você preparou um baralho Anki, para você modificar, você tem que fazer a mesma coisa. Você vai ter que abrir tua planilha, né, ou o arquivo que você criou para gerar o Anki, aí você vai ter que modificar aquela linha que você quer, jogar lá na tua conta e baixar no teu celular. Então, o que eu faço ali em 10, 30 segundos com a minha caneta, 1 minuto, vai lá, vou gastar aí 5, 10 minutos para fazer essa modificação, a não ser que você tenha muita prática. Se a gente não tem repetição programada, o ponto positivo do Anki é que, como eu falei, o próprio aplicativo vai te mostrar mais o que você está errando, então você não precisa se preocupar em fazer pilha, esse tipo de coisa. Vou falar já já. Não tem o perigo de perder, né, ou estragar, porque tá na nuvem, né, tá no teu celular, tá na tua conta digital do Anki. É igual ao nosso caderno de erros, você leva para qualquer lugar, né, ainda tem esse ponto. Então, assim como você pode ler o teu caderno de erros no trem ou no metrô, você também pode fazer isso com os flashcards, né, se eles for no digital, lá você tá paradinho, todo canto que você tiver de bobeira, você pode fazer flashcards.
E tem uma outra vantagem, essa aqui é uma super vantagem, no meu ponto de vista, é que os baralhos, né, as cartas no Enki, no digital, eles são abertos. Então você pode pegar baralhos prontos de outras pessoas, tá. Inclusive, essa é uma ideia do aplicativo Enki, né. Então vamos, por exemplo, você quer aprender bandeiras dos países aí do mundo. Você procura lá, vai achar, alguém já fez esse baralho e disponibilizou gratuitamente, tá. E se você procurar aí na internet, eh material de direito penal, flashcards de direito penal, vai ter alguém vendendo esses baralhos prontos, você compra ali, ou você pode encontrar alguém que está disponibilizando de graça, você baixa e pode fazer a revisão com esse resumo de alguém prof, tá? Essa é uma vantagem aí do Epic. Então, tem digital e de papel. Agora eu vou te ensinar papel. Eu tenho a próxima aula, você vai aprender o digital. Eu uso papel porque eu prefiro criar e modificar mais rápido, porque isso me dá muito tempo, né? Isso me economiza muito tempo e dá celeridade dos meus estudos. Mas se eu fosse estudar hoje, sendo sincero com você, eu faria a maior parte em papel e talvez pegaria alguns baralhos prontos de matérias que eu não tivesse tempo de estudar, com matérias mais complexas talvez, tá? Faria um pouquinho aqui com esse de baralhos abertos, mas ainda assim, eu recomendo que você faça de papel, tá? Beleza, como eu vou revisar? A minha sugestão é que você tenha seu baralho, você vai montando seu baralhinho, vai pegando, né? Você pode comprar as casas, fazer de papel. Eu fazia o meu de papel da seguinte maneira: tenho aqui uma folha A4, e aí eu dobrava uma vez, meio, vou fazer um pouco rápido aqui para acelerar o vídeo, mais uma vez, duas, três vezes, e aí você vê que chegou no tamanho desse aqui, ó, igualzinho, tá? Fazia isso com 2 ou 3 folhas de uma vez só, marcava bem, abria e isso acaba, né? Vinha aqui, eu não marquei com poça, mas eu vinha aqui destacando e fazia vários, fazia, né? Pegava 3, 4 folhas, fazia um bolinho e deixava os pacotinhos de papel em branco, tá? Você pode comprar também, pronto, aí no mercado, é baratinho, mas como eu tenho folha 4 é mais fácil. Tava ali de bobeira, fazia um bolinho e deixava em branco. Quando tava acabando, fazia mais. Você tem vai ter o seu baralho de flashcards, né? Fez questões, errou, colocou no caderno de erros, ficou lendo o caderno de erros, resolvendo questões, percebeu que aquele assunto não está entrando na sua cachola, você transforma ele num papelzinho desse aqui, num card, né, num flashcard, num cartão. E aí quando você tiver sua pilha, o que é que você vai fazer? Uma vez por dia, quando você tiver um tempo, você vai resolver a sua pilha de flashcards. Vai resolvendo, resolve lá os 10, assentou os 10, opa, não tem problema. Não tenho mais tempo, né, apareceu alguma coisa para fazer, deixa lá. O que você já revisou agora foi para o final, o que você ainda não revisou tá no topo, continua, tá. Faz isso uma vez por dia, né, não precisa revisar a pilha toda, se não der tempo. A minha pilha era muito maior, mais ou menos assim, ó. Uma vez eu fui resolver ela toda só pra ver, eu demorei quase 3 horas, tá. Então, vai lá meia hora, 10 minutos, o que é que você tem, vai fazendo, tá. Faz, todo dia faz um pouquinho. E aí, como eu falei, ó, o esforço do pensamento, né, você tem que se esforçar alguns segundos, pensa um pouquinho, não desiste de cara: "Pô, isso aí eu já sei que eu não sei", não faz isso. Tenta responder, porque é esse esforço que vai fazer o seu cérebro ficar mais forte, tá. E aí, esse é o grande segredo aqui que eu vou mostrar pra vocês, né, separar a pilha dos errados. Então eu tô fazendo o meu flashcard aqui, assim, pra você entender melhor. Tô lendo a pergunta, jogo pra trás. Li a pergunta, jogo pra trás. Li a pergunta, conferi, errei, em vez de colocar aqui atrás, eu vou separar aqui do lado. Show? Continuo continuo fazendo, chequei, errei. O que é que eu faço? Separo. Continuo fazendo, errei, separa. Depois, quando estiver pertinho de acabar o tempo, eu deixo um tempinho no final para os que eu tô errado, tá? Que eu errei. Então, supor que eu respondi aqui, sei lá, 25, 30 cartões e desse bolo de cartões eu errei 3 cartões. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esses 3 cartões e vou fazer de novo, tá? Acabei de errar, acabei de ler a resposta aí, coisa questão de minutos, tento de novo. Então, tentei, assentei, errei de novo, tá? Acabei de ler a resposta dessa parada aqui, desse cartão, e acabei errando de novo. O que é que eu fazia? Ia lá e pregava
na minha parede, né. E toda a vida que eu olhava para aquela parede, que eu olhava para esse flashcard, eu lia. Então, esse flashcard que eu errei, né, diversas vezes na minha bateria, eu separava ele na parede e lia ele aí 10, 15 vezes por dia. Olhava para ele e lia, olhava para ele e lia. Olhava para ele e lia, tentava explicar para um coleguinha imaginário. Forçava esse cara aqui, porque esse cara aqui, né, que eu errei várias vezes no flashcard, eu já errei nas questões, eu já errei no caderno de erros e ainda estou errando nos flashcards. O que é que eu faço? Repito até a exaustão, beleza? É aqui, ó, força bruta. Tô aplicando força bruta em tudo? Não, porque senão eu não tenho energia suficiente para fazer isso, eu não tenho tempo para fazer isso. Mas eu tô aplicando naquilo que tá sendo mais escasso na minha memória. Fechou? Lembra da pirâmide, né? Vai subindo a pirâmide, a força bruta vai aumentando, mas em pontos específicos. Aqui é o slide da aula passada. A nossa aula é essa, sobre flashcards. Fácil de entender, fácil de fazer, tá? Faz o flashcard, treina, errou, flashcard, passa o dia lendo, melhora o flashcard, escreve, faz desenho, faz mnemônico, faz contagem, separa, não tem problema, tá bom? Uma coisa importante que eu quero falar para vocês antes de terminar a aula é que, assim como os outros resumos, o flashcard tem que ser conciso, né? A gente tem que ter poucas linhas, né? Resposta aqui, ó, uma resposta bem concisa, 2 linhas, 3 linhas, assim como o nosso caderno de erros. Mas vai ter momentos que a gente tem que escrever um pouquinho mais, né? Aqui, ó, já tem um cartãozinho bem preenchido, a resposta dele, que é a pergunta, que é a resposta. Algumas vezes, né, eu tinha alguns flashcards que o assunto era, ó, ele não podia ser fragmentado, por exemplo, contabilidade, eu não podia fragmentar aquele assunto, porque eu tinha que entender ele de forma geral, tá. O que é que eu fazia? Eu juntava 2 cartãozinhos em um, assim, ó, tá. Mas isso aqui é 1 a cada 100, tá. Não vai fazer isso para tudo não, é 1 a cada 100, é exceção da exceção. Aqueles assuntos que realmente precisam de um pouquinho mais de texto, você pode fazer. Mas o geral é um texto assim, ó, sucinto. Pergunta objetiva e clara e texto sucinto. Show? Obrigado por mais essa aula e vamos continuar aprendendo a estudar.